Fala galera, beleza? Vamos para mais uma dica do Beira, desta vez é Direito Constitucional da Nacionalidade. Nacionalidade. A nacionalidade, pessoal, é o vínculo jurídico-político entre o indivíduo e o Estado, certo? Antes de adentrarmos na matéria, quero fazer dois esclarecimentos para vocês. É o polipátrida e o apátrida. O que é o polipátrida? É aquele indivíduo que possui mais de uma pátria, ou seja, mais de uma nacionalidade, certo? E o apátrida é aquele indivíduo que não tem nenhuma, certo? No decorrer aqui da leitura do nosso artigo, certo? Vamos citar exemplos de ambos os dois. As espécies, pessoal, de nacionalidade é primária ou originária, secundária ou adquirida, certo? Os nomes já são autoexplicativos. Primária ou originária é aquela espécie de nacionalidade, certo? Que vem do nascimento, certo? A criança nasce naquele país, já ganha sua nacionalidade primária. Já a secundária é aquela nacionalidade aonde o cidadão adquire, aonde a pessoa, melhor falando, adquire aquela segunda nacionalidade, certo? Os critérios, pessoal, da atribuição da nacionalidade, certo? São dois critérios, o ius solius e o ius sanguinis, certo? Ambos os dois foram adotados pelo Brasil, certo? Um como regra, o ius solius, e como exceção, o ius sanguinis, certo? O ius solius, pessoal, é aquele critério, certo? Que onde o indivíduo nasce no solo do território nacional, certo? No solo daquele estado. Estado, estou falando país, certo, pessoal? E o ius sanguinis é aquele indivíduo que é o seu ascendente, certo? Que é o vínculo sanguíneo, certo? São aqueles países que adotam. O Brasil adota como exceção em alguns casos que vamos citar aqui. Vamos fazer a leitura do nosso artigo 12, pessoal. Muito importante para a sua prova. Capítulo 3 da nacionalidade. São brasileiros. Inciso 1º. Natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país, pessoal. Aqui é aquele casal de estrangeiro que vem passear aqui no território nacional brasileiro, certo? E vem a ter um filho aqui no território nacional. Como esse pai e essa mãe não está a serviço do seu país, o filho será brasileiro nato. Por quê? Porque nós adotamos aqui na linha A o critério do ius solium, certo, pessoal? Já na linha B, pessoal, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, certo, pessoal? Nesse caso aqui de adquirir de ser brasileiro nato, melhor falando, é o critério ius sanguinis, que o Brasil adotou como exceção, certo? Nesse caso, o casal brasileiro viaja para outro país a serviço da República Federativa do Brasil e vem a ter um filho naquele país. Automaticamente, esse filho será brasileiro nato, pelo critério ius sanguinis, certo? A linha C, pessoal, tem aqui uns requisitos, mas vamos ler a linha. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Pessoal, essa linha, melhor falando, C, também é adotada pelo Brasil, o critério ius sanguinis, certo? Que tem dois requisitos importantes aqui, pessoal. Seja registrado em repartição brasileira competente, certo? É como se o consulado brasileiro em outro país, certo? Que leve essa criança para ser registrado lá para ser brasileiro nato, certo? E que venha a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Esse caso aqui, pessoal, só pode ser depois de atingir a maioridade. Por quê? Porque isso é uma situação personalíssima, certo? Só aquela pessoa pode adquirir essa nacionalidade brasileira, brasileiro nato, certo?
Aqui, pessoal, tem um caso interessante, certo? O casal brasileiro viaja, vai morar no estrangeiro e lá dá o fruto uma criança, nasce uma criança, certo? Essa criança, ao nascer naquele país, vamos supor a Itália, que adota um ius sanguinis, certo? Ela fica sem pátria, fica apátrida. Esse casal vindo a residir no território nacional, no território brasileiro, certo? Com essa criança ainda menor, certo? Essa criança ela é considerada brasileiro nato, certo? É considerada brasileiro nato. Mas quando atingir a maioridade, que venha a poder optar pela nacionalidade brasileira e ela não faça, ela vira apátrida, certo? Ela fica sem pátria, certo? Até que ela procura a repartição brasileira competente e venha a adquirir a sua nacionalidade, certo, pessoal? Esse aqui é um ótimo exemplo do apátrida, certo? Vamos em frente. Inciso 2º, naturalizados. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Pessoal, aqui é a naturalização ordinária, que ela nos traz 2 requisitos, pessoal, que é residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, certo, pessoal? Fica ligado aí nesses 2 requisitos. A linha B, pessoal. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Presta atenção aqui nos requisitos, certo? Essa aqui é uma naturalização extraordinária, certo? Quem adora essas nomenclaturas é o CESP. Presta atenção. A linha A é uma naturalização ordinária, certo? E a linha B é uma naturalização extraordinária. O CESP adora, pessoal. Vamos ver os requisitos. São 3 requisitos para essa linha. Residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Preste atenção, há mais de 15 anos. A questão vai trazer para você há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, menos de 15 anos. Não, tá errado. É há mais de 15 anos, pessoal. Certo? Preste atenção na pegadinha. Sem condenação penal, segundo requisito, e requerimento do interessado. Certo? Aqui tem que haver o requerimento do interessado. Parágrafo 1º, pessoal. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição, certo? Aqui, pessoal, não há uma naturalização do estrangeiro, ele não adquire a nossa nacionalidade, pessoal, de uma forma de naturalização, certo? Aqui o que há é uma troca de direitos. Certo, pessoal? Uma troca de direitos. Vamos aos requisitos. Que tenha residência permanente no Brasil, certo? E que haja reciprocidade, ou seja, que o ordenamento jurídico português outorgue ao brasileiro com residência permanente em Portugal os mesmos direitos, certo? Como eu te falei, é uma troca de direitos, certo? A reciprocidade. Parágrafo 2º, pessoal, também é muito importante para a sua prova, certo? O CESP também adora confundir a cabeça do pessoal aqui em cima desse parágrafo 2º e do parágrafo 3º também. Vamos fazer a leitura para que não possamos errar aquela questão da prova. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição, pessoal. Aqui já é autoexplicativo. Só quem pode trazer distinção é a Constituição Federal, certo? A lei não pode trazer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Caso uma lei venha trazer essa distinção, ela será declarada inconstitucional, certo, pessoal? Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos. Inciso 1º, presidente e vice-presidente da República. Inciso 2º, de presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3º, de presidente do Senado Federal. Inciso 4º, de ministro do Supremo Tribunal Federal. O pessoal aqui é ministro do Supremo Tribunal Federal, não é o presidente do STF,
são todos os seus membros, certo, pessoal? Inciso 5º, da carreira diplomática. Inciso 6º, de oficial das Forças Armadas. E inciso 7º, de ministro de Estado da Defesa, pessoal. Aqui não é ministro de Estado, todos os ministros de Estado, e sim o ministro de Estado da Defesa. Fica ligado aí nessa pegadinha que possa ser que venha uma questão na sua prova em cima desse parágrafo 3º. Parágrafo 4º, pessoal, também muito importante. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Autoexplicativo, né, pessoal? Inciso 2º, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Prestar atenção nesses casos, certo? Muito importante. A linha A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, certo? Aqui, pessoal, o exemplo é o caso da Itália, né? Lá na Itália, como eu te falei, ela adota o critério ius sanguinis, certo? E o Brasil adota o critério ius solis, certo, pessoal? Então, vem um casal italiano aqui no Brasil passar férias, certo? E essa mulher está grávida. Essa mulher vem dar à luz aqui no território nacional. Como o Brasil adotou o ius solis, certo? Essa criança será brasileiro nato e também será italiano, porque adotou o ius sanguinis, certo? Essa criança terá a dupla nacionalidade, certo? A linha B, pessoal, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro com condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Esse caso aqui é quando o brasileiro é obrigado, certo? Obrigado a adquirir outra nacionalidade, certo? Tanto para exercer o trabalho, certo? Como para ter acesso ao serviço público de saúde e os demais serviços, certo, pessoal? Então terminamos aqui, pessoal, nossa dica em cima da nacionalidade, certo? Direito constitucional. Se gostou, faz seu comentário, certo? Se gostou, curte e nos adiciona nas redes sociais, beleza? Meu nome é Iramar Bezerra, mais conhecido como Beira. Até a próxima!